Paz do Senhor, igreja. Amém. Antes de iniciar, queria fazer uma pergunta para você. Você tem estado vigiante e perseverante no Senhor? Coloque-se em pé no seu lugar e abra sua Bíblia em Atos 2, versículo 17. Versículo 17, que diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima do céu e sinais embaixo da terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso e grande dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode se assentar. De Atos dos Apóstolos foi uma profecia que foi cumprida naquela época, porque quem tinha dito essas palavras anteriormente foi o profeta Joel, e nele ele disse que o Espírito Santo seria derramado nas igrejas, e não só isso, mas que pessoas seriam usadas através do Espírito Santo para que houvesse um mover, que coisas fossem reveladas. E algo que eu queria muito trazer, que a gente na igreja já tem muito falado sobre isso, que é a volta de Jesus. Muitas pessoas, se você assiste alguns vídeos falando de Deus, falam: Jesus está voltando, eu sonhei que Jesus voltava, eu tive uma revelação que o Senhor estava voltando. Isso é algo atual, algo que está acontecendo. Sinais na terra, sinais embaixo da terra, quantas coisas não têm acontecido hoje em dia, E o Senhor tem usado seus filhos para anunciar que Ele está voltando. Muitas pessoas têm sonhado com a volta dele. Minha mãe, esses dias, sonhou com a volta de Jesus. Eu também sonhei que Jesus também voltava. Mas algo que eu queria trazer é que a igreja também precisa se movimentar. A igreja não precisa só vir a um lugar de adoração e ser apenas isso, mas que seja fora daquele lugar, que a gente viva a palavra do Senhor, que é aquilo que o Senhor quer para nós. No sonho estava tudo escuro, as pessoas pareciam desesperadas, e muitas vezes isso que a gente sente no nosso coração: será que eu estou pronto para quando Jesus voltar? Será que tudo aquilo que eu estou fazendo está sendo da vontade do Senhor? Será que mesmo eu jovem, mesmo eu mais velho, ou adulto, ou criança, eu tenho me preparado? Porque todos nós temos que estar prontos. E é isso que o Senhor tem falado comigo. Porque na palavra do Senhor diz, Ele fala que os dias que antecederão a sua volta haverá guerra e rumores de guerra, que são coisas que estão acontecendo. Haverá fome e terremotos, também está acontecendo isso. Haverá pessoas que estão abandonando a fé, pessoas traindo uns aos outros, a maldade se multiplicará e o amor de muitos se esfriará. São coisas que a gente consegue ver a olho já, que o Senhor se aproxima, a volta dele se aproxima. Mas será que a gente tem perseverado na vontade dele? Será que a gente tem seguido a vontade do Senhor? Será que a gente não tem dado preferência mais às coisas do mundo, do que estar presente com o Senhor todos os dias? Assim como não é só estar numa igreja que vai te salvar, mas o ato de você buscar, o ato de você adorar, o ato de você se humilhar diante do Senhor todos os dias. E Ele disse na palavra dele: mas quem perseverar até o fim será salvo. Porque assim diz a palavra do Senhor em Mateus 24:37: pois a vinda do Filho do Homem se dará semelhante nos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio todos comiam, todos bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Será que a gente está preparado
sabe o dia, nem a hora, mas a gente já precisa estar preparado hoje. Não é amanhã ou depois de amanhã. Hoje não estou muito afim não de ficar na presença de Deus. Algum dia, né, eu consigo me esforçar mais para Deus. Não é algo que o Senhor quer de nós. Nós temos que ser cristãos, filhos de Deus, firmes na palavra dele, não pessoas rasas, mas pessoas que estejam em profundidade até o dia que o Senhor voltar. Tem pessoas que estão precisando de nós nesse momento. E será que a gente está no raso para poder ministrar a salvação sobre essas pessoas? Ou a gente está no profundo para que a vida dessas pessoas, através da palavra de Deus, também seja transformada? Que as coisas desse mundo não nos tirem do verdadeiro foco, porque o Senhor tem mostrado visualmente que o dia está próximo. Então que a gente não pare de buscar, que a gente não pare de adorar o Senhor, que a gente não pare de falar o nome dele por vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim? Só tem eu aqui nesse lugar que fala da palavra dele. Mas é isso que o Senhor quer. Se tem só você naquele lugar que crê em Deus, crê nos milagres, crê naquilo que ele pode fazer na nossa vida, então pregue, fale das coisas boas que ele fez para você. Aleluia. E que a gente não se disperse nesse caminho, porque a gente acontece muitas diversidades, o trabalho às vezes é muita coisa que enche a nossa cabeça, os estudos, a família que a gente tem que cuidar, mas tudo isso é algo que o Senhor nos dá, mas é algo que não pode tirar o foco, o verdadeiro foco, que é o Senhor Jesus. Porque nós não sabemos quando Ele virá, mas o Senhor diz a todos nós: sejam vigilantes e guardem os mandamentos do Senhor e também sejam obedientes. A palavra do Senhor, a Bíblia que Ele deixou para nós, não é um livro aleatório, mas é algo que a gente precisa seguir como um roteiro de vida. Lá fala sobre casamento, lá fala sobre relação de pai e filho, lá fala sobre relação de pai e filho com Deus, lá fala a relação de nós com todos os irmãos. É um roteiro que a gente precisa seguir, a gente precisa saber. Mesmo você não gostando de ler a Bíblia, ou alguma você não consegue ler, às vezes pode ter, a tecnologia hoje nos permite ter mais acesso à Bíblia. Que você hoje, que não dá esse passo de aproximação com Deus, que a partir de hoje a gente possa ser mais próximo de Deus. Não por medo do que vai acontecer quando o mundo acabar, mas por amor a Cristo, por amor de saber da palavra dele, por amor de saber aquilo que ele fez por nós. E para finalizar, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrando as boas obras. Amém. É isso. Que a gente possa hoje não viver o evangelho raso ou algo raso nas nossas vidas, mas que a gente possa ser sempre profundo com Deus até que Ele venha. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta noite na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por cada pessoa que está aqui presente, Senhor, aquelas que não puderam vir, Pai, que o Senhor continue cuidando delas, Senhor. E alguém que porventura não conseguiu vir ou não se sentiu com vontade de vir, Senhor, que o Senhor possa colocar vontade aos seus corações, Senhor.
Que o Senhor possa resgatar aquele que está perdido, Pai. Que o Senhor possa resgatar aquele que está desorientado, Senhor Jesus. Mas que também nós possamos, Pai, sempre andar no Teu centro, Pai, na Tua palavra, no Teu caminho. Que o Senhor coloque em nós, Senhor Jesus, vontade de sempre Te adorar. Tire de nós, Senhor Jesus, todo o desânimo, Pai, toda tristeza, toda angústia, Senhor Jesus. Mas que o Senhor nos use e nos fortaleça todos os dias. Que independente da dificuldade, Senhor Jesus, das muralhas que estão no nosso caminho, Senhor, que o Senhor seja a nossa força, a nossa rocha que nos sustenta. Que o Senhor possa tirar de nós, Senhor Jesus, toda dor, Senhor, toda doença, e coloca sobre nós cura, Senhor, sobre aquele que precisa, Pai, sobre aquele que está buscando a cura, Pai, a salvação, Senhor Jesus, e que nós sejamos, Pai, como um instrumento na Tua obra, Senhor, que nós possamos ministrar a Tua palavra e aquilo que o Senhor deixou para nós, que é o Teu amor, a Tua salvação e a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Que o Senhor abençoe este culto, Pai, a palavra que será dada, os louvores, as ministrações, e que do início ao fim o Senhor traga um grande mover nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Amém. Amém. Nós viemos aqui para declarar o nome do Senhor Jesus.
e que nessa noite, nesse momento, você possa profetizar sobre a sua vida. O nome santo do Senhor Jesus, que é o nome sobre todo nome. É o nome sobre toda e qualquer situação, o nome sobre toda e qualquer circunstância, sobre todo e qualquer problema, sobre tudo que às vezes a gente parece impossível para nós. A palavra nos garante que para Deus nada é impossível. Então nessa noite, com fé, com confiança, com autoridade que o Senhor te dá nessa noite, declare o nome do Senhor Jesus sobre a sua vida. E tenha certeza, tudo está debaixo da autoridade dele. Os céus e a terra, o que é embaixo da terra, obedecem em nome do Senhor Jesus. Então nessa noite, com confiança, declare o nome dele sobre a sua vida. Amém? Sei que existe paz em tua presença.
Falou? Shalom, amados! Graça e paz! Louvado seja o nome do nosso Deus! Você já falou para Jesus que você o ama? Você já falou que você precisa dele? Você já falou? Eu acho que você não falou, não. Já falou hoje? Você já falou para Jesus que você ama Jesus? Olha! Ó, ele tá vendo, hein? Talvez ele esteja olhando lá de céu, fazendo assim, ó. Falou não? Falou não? Ou então ele tá falando, falou sim, amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Números capítulo 13, versículo 1. As crianças podem ir, que Deus abençoe nossas crianças. Pois no final vamos orar por todos, amém? Números capítulo 13, versículo 1. Depois você pode deixar aberto, nós vamos ler só um pedacinho, para a gente contar o que Deus fez. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. E a tradução fala, um príncipe entre eles. Pai, Deus poderoso, maravilhoso, Deus de graça e poder, eu clamo para que se manifeste nesse lugar o teu espírito de graça e súplica. Que o teu reino desça, se mova, se manifeste, faça exatamente o que o Senhor quiser fazer neste lugar. Move como o Senhor determinou esta noite. Traga a sua verdade revelada, provada, profética, para que possamos, ó Deus, andar com retidão diante do teu altar. Com retidão diante dos homens nessa terra. Em nome de Jesus. Move de maneira extraordinária. Continue abrindo as Escrituras, Espírito Santo. Continue abrindo nosso entendimento para compreender o coração, para entender as Escrituras, Senhor Jesus. E que os anjos que aqui estão se movam. Porque onde nós clamamos a presença do Senhor, Ele se move e envia os seus anjos. Muito obrigada, Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Deixa aberto aí, nessa passagem. Antes de entrar na palavra, realmente, eu gostaria de contar um testemunho de um milagre. Aleluia. Você crê que Jesus ainda opera milagre hoje? Eu creio. Pois eu também creio. E hoje a minha cunhada foi lá em casa, a Rosali, a irmã do Osvaldo, e estava contando. Ela tem um netinho que mora em Ourinhos, ele tem 14 anos, netinho tem 14 anos. E apareceu do nada um caroço assim no pescoço dele, maior do que um limão. E correndo para médico, para lá, para cá, fazendo exame, ainda está fazendo. E ela ficou preocupada. Eu falei, espera um pouquinho. Eu peguei uma toalhinha, orei, ungi. Toalhinha não tem poder, tá? Não tem poder. Mas eu não pude ir lá. Mas o Senhor pode ir. Os aventais de Paulo eram levados, né? As roupas eram levadas e fazia um milagre. Não o avental, mas a unção que estava sobre Paulo, que buscava Deus. Aleluia. E aí eu orei, ungi, orei numa garrafinha com água. Você crê que murchou o caroço? Aleluia. E só ficou ainda como um grãozinho de arroz e ele está sumindo. Aleluia. Jesus ainda opera. Eu Você pode glorificar. Toda honra e toda glória para Ele. Ele precisa ser glorificado.
algo maravilhoso Amém. para manifestar na vida de cada um de nós, amém? E a palavra de hoje, nós estamos nesse período do calendário bíblico, exatamente nesse período. Hoje nós entramos no dia 6 de Av. Então, quinta-feira é o dia 9 de Av. Guarda essa referência. Dia 9 de Av. Esse mês, esse período do mês que é chamado de Av, está relacionado ao mês que fala sobre pai. Av é pai. Assim como Aba é pai, Av também é pai. E no hebraico. E é um mês que Deus move para um grande alerta em nossa vida. Então aqui fala que Moisés envia 12 representantes, um de cada tribo, os governantes, os príncipes de cada tribo, os líderes de cada tribo. Ele envia para a terra prometida, vai guardando. Ele envia para a terra prometida para espiar a terra, para olhar a terra e trazer um relatório da terra prometida. Para quem conhece a história sabe que eles ficaram 40 dias e que eles voltaram com um relatório. Mas eu quero falar algo muito significativo para vigiarmos. Estarmos atentos, principalmente nesse dia 9 de Av, o mês todo, mas principalmente nesse dia. Esse mês fala de paternidade, a paternidade de Deus para conosco. Mas também é a paternidade de Deus que nos alerta para não cometermos erros, para vigiarmos, para não entrarmos naquilo que não é da vontade dele e cair no laço do nosso inimigo. Então aqui fala nesse período, o dia 9 de Av é um dia terrível do calendário, é o pior dia do calendário judaico, calendário bíblico, calendário de Deus. É o pior dia. Foi nesse dia que eles chegaram e voltaram para o acampamento. E esse dia, o que eles fizeram, gera ainda até o dia de hoje, algo terrível. Até hoje, é dito como um dia de luto, de jejum e arrependimento. Mas é também um dia em que eles difamaram a terra. E aí trouxe consequências que nós vemos até hoje. Então essas consequências terríveis é um alerta para nós que cremos no Deus de Israel, que cremos no Deus Todo-Poderoso. Eles difamaram a terra. Eles se uniram, dos 12, 10 se uniram e organizaram para dar um mau testemunho da terra. Você já parou para pensar que pessoas, príncipes, não era qualquer pessoa, governantes, se unem para falar mal da promessa de Deus? Você já parou para pensar nisso? Pessoas que se unem para falar mal daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou que daria. Eles foram lá e eles viram, a terra era, como Deus falou, a terra que emana leite e mel. Nós imaginamos o leitinho da vaca, não, é o leitinho das ovelhas, o leitinho das cabras. Mel, não é o mel de abelha, é o mel feito das tâmaras. Então era uma terra farta, era uma terra produtiva, fértil, era algo extraordinário, que hoje você vai a Israel, você não vê isso, você não vê, você vê deserto. Os lugares que tem plantações, tem que ter irrigação. Mas se você olha esse relatório aqui e vai a Israel,
Parece que não bate. Parece que não tem coerência. Mas o Senhor vai restaurar toda a terra e Israel será assim novamente. Eu creio nisso, eu creio de todo o coração. Mas destes 12, 2 se opuseram. Não, nós não vamos fazer isso. Josué e Caleb. Aleluia. E olha o que esses 10 fizeram. 8 deles pegaram um cacho de uva, não é aquele, é outro. Um cacho de uva que precisou de 8 homens para carregar o cacho de uva. Escute. Um trouxe figo. Imagina o tamanho do figo para um homem trazer. O outro, romã. Então você imagina o tamanho da romã. Mas Josué e Caleb, escute. Isso os sábios judeus que falam. Josué e Caleb, porém, trouxeram um cacho de uva. E esse cacho de uva eles ofertaram para o tabernáculo, para que fossem feitos uvas, vinho, para oferecer ali, das oferendas que tinha, né, nas tradições que eram feitas, que Deus pedia, as ofertas, os sacrifícios. Sabe quantos anos durou o vinho desse cacho de uva que Josué e Caleb trouxeram? 40 anos. Meu Deus. 40 anos. Foram os 40 anos que eles ficaram no deserto. Entendeu? A palavra de Deus diz que então eles começaram a dizer: a terra é maravilhosa, olha aqui os frutos. Nossa, a terra, os 10 combinados. A terra é linda, mas então, é tudo lindo, mas tem gigante? As cidades são fortificadas. Nós jamais conseguiremos conquistar aquela terra. Jamais conseguiremos, porque nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E eles começaram a murmurar, a reclamar, a inflamar todo o povo. Josué e Caleb ficaram revoltados com aquilo. Falaram: não, espera um pouquinho, não é bem assim. Deus prometeu, a terra é nossa. Aleluia. Nós vamos devorá-los como quem devora pão. Aleluia. Vamos, povo. Sabe o que o povo fez? Queria apedrejá-los e matá-los. Como é fácil inflamar alguém para o mal. Muito. Como é fácil abrir a boca e falar aquilo que não é bom. E no dia 9 de Av eles fizeram isso. E sempre no dia 9 de Av eles oram, trabalham esse dia como um dia de luto e clamam a Deus por misericórdia, porque sempre no dia 9 alguma coisa acontece. O primeiro templo foi destruído no dia 9, por Nabucodonosor. O segundo templo foi destruído por Roma, pelos romanos. E até hoje não foi reconstruído. Então é o momento de pensar e lembrar que a nossa boca, ela pode causar destruição ou construção, edificar ou derribar. A nossa boca pode trazer consequência para gerações, como aconteceu com eles. Sabe o que Deus disse? Olha, o negócio é o seguinte: ninguém que saiu do Egito vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Só Josué. Então, segundo os sábios, todos de 20 anos para cima morreram
ali. Quando eles chegavam com 60 anos de idade, eles cavavam a cova e deitavam esperando a morte. Quando Moisés saía, Moisés dizia: quem está vivo, levante-se e enterre quem morreu. Então a nossa boca pode fazer com que a gente cave covas para nós mesmos. A nossa boca pode impedir que a gente entre na promessa que Deus determinou para nós. A nossa boca pode também nos fazer avançar. Não, vamos, Deus prometeu, é meu, é nosso, vamos lá, vamos. Foi isso que aconteceu com Josué e Caleb. Eles entraram na terra prometida, mas uma geração inteira morreu por causa da murmuração, por causa da boca. Mas Josué, Caleb entraram. Aleluia. E herdaram. Caleb foi quem herdou Hebron. Daí que veio o nome, Hebron. Então veja que o Senhor está nos alertando para guardar, fazer um jejum da boca, da língua. Vigiar que fala. Vigiar como fala, para quem fala. E nós observamos que a murmuração fez com que eles perecessem no deserto. Eles pereceram ali por causa da boca. Sabe o que esses 10 fizeram? Ali, quando inflamaram o povo, segundo os sábios de Deus, eles se vestiram de branco, que é a tradição de luto deles, é o branco. E eles entraram em suas tendas e disseram que eles estavam doentes, que não poderiam entrar na terra prometida. E começaram a chorar. Aí Deus falou: ah é? Vocês estão chorando? Sem motivo? Então eu vou dar motivo para vocês chorarem. Não vão entrar, vão morrer. Então, veja a situação trágica. Talvez você fale: pastora de Deus, você está pregando esse negócio. Calma. É para que você tenha bênção do Senhor. Aleluia. Para que você viva o que Deus determinou sobre a tua vida. Glória a Deus. Vocês estão reclamando? Eu tirei vocês da terra do Egito. Vocês estão reclamando? Eu fiz sinais, prodígios e maravilhas. Vocês estão reclamando? Eu dei a vocês a Torá, o Pentateuco. Eu dei a vocês a minha palavra. Eu dei a vocês o libertador. Vocês estão reclamando? Então, agora vocês terão motivo. Você já parou para pensar o que Deus sentiu? Quando alguém fala mal de você, você não fica chateado? Quando alguém fala mal do seu trabalho, você também não fica chateado? Quando alguém podia ter, sei lá, feito alguma coisa boa e faz de propósito uma coisa má para você, isso não machuca? Pois é, imagine o nosso Senhor. Imagine o nosso Senhor. E ainda, eu dei para vocês alimento, maná, e vocês estão reclamando. Eu dei as codornizes, a carne, pediram carne, eu dei carne, vocês estão reclamando. Eu dei água, vocês estão reclamando. Eu abri o mar vermelho, vocês estão reclamando. Como às vezes é difícil agradar. Imagina Deus tentando agradar esse povo, mas o povo não quis agradar a Deus, ele pereceu. Uma terra maravilhosa esperando. Foi essa a causa que eles demoraram 40 anos no deserto. Eles já estavam lá, pertinho, para atravessar. 40 anos até que todos morram. Até que todos morram. Qual foi o pecado deles? Da língua.
pensar se a língua tivesse osso, a gente vivia no UPA. Veja ainda. Opa. Um pouquinho. Abra comigo Provérbios capítulo 13, versículo 3. Provérbios 13, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Opa. Olha isso. Aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas aquele que abre muito seus lábios terá destruição. Olha que sério isso. Olha que sério isso. Eu lembrei de uma historinha assim. O leão resolveu fazer uma festa. E convidou toda a bicharada. Convidou a ovelhinha, a girafa, o elefante e tudo mais. Convidou muitos animaizinhos. Mas não convidou um animal. E o jacaré foi lá falar: por que você não convidou a hiena? Por quê? Porque a hiena tem a boca grande. Coitadinha da hiena, disse o jacaré. Então, uma boca grande, uma boca que não tem sabedoria, pode perder oportunidades na vida. E o pior, pode ser impedido de viver as promessas de Deus. Então, coitadinha da hiena, né? Abra ainda, capítulo 21 de Provérbios. 21 de Provérbios, versículo 23. Diz assim: quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de problemas. Olha isso. Você sabe, já falei isso aqui, lembra? Que a voz do Senhor ainda ecoa desde o desde o Sinai, procurando um coração que o ame. Aleluia. As nossas palavras, elas vão como onda sonora, ela fica no ar. E ela vai fazer aquilo que realmente falamos. Já ouviu a expressão, boca santa, hein? Você falou, aconteceu. E às vezes coisa ruim, às vezes coisa boa. Porque assim como Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra, Ele falou, haja. Só o homem Ele fez, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele disse, haja homem. Foi diferente. Então, você tem o poder da fala. E a fala é criativa. E nós precisamos observar, ou vamos deixar que aquilo que falamos, que esse poder criativo que Deus deu, o inimigo potencializar para o mal, ou o Espírito Santo manifestar para o bem. Aleluia. Por isso que nós profetizamos. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, são os dons do Espírito Santo. Então nós precisamos tomar cuidado com as palavras, e às vezes a gente abre a bocona para falar o que não deve. Passa por aqui primeiro. Ai, Jesus. Então nós precisamos vigiar. É claro, vamos lá para o nosso irmão Tiago. Tiago, hein? O que será que ele estava vendo naquela época para falar tudo isso aqui, hein? O que será que Tiago estava vendo? O que será que Tiago estava vendo?
Será, hein? Será que está diferente hoje? Opa, eita. Tiago sumiu da minha Bíblia, gente. Sumiu não, já está aqui, já achei ele. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Ai, ai, ai. Tiago capítulo 3 diz assim: Meus irmãos, muito não sejam mestres, mas sabendo que receberemos maior condenação, porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno, por aquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais, de aves, serpente, de coisas do mar, é domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas ou videiras figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem é o homem sábio, dotado de conhecimento entre vós? Que mostra pelo seu bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria. Até aqui. Eita, que puxão de orelha que o nosso Tiago dá, hein? Sabia? Esse Tiago é irmão de Jesus, filho de José e Maria. Veja que, arrancou a orelha fora. Né? Arrancou, colou de volta. Veja isso. O perigo da nossa boca. Nós nos irritamos fácil, gritamos fácil, praguejamos fácil, amaldiçoamos fácil, a boca é terrível, a língua é terrível. Mas quem domina a língua, domina o corpo inteiro. Meu Deus do céu. Ainda bem que a língua não tem osso. Não vivia quebrada, engessada, de tanto que a gente tagarela, fala o que não deve, faz o que não deve. Então nós precisamos o quê? Vigiar e liberar palavras de bênçãos, palavras de vitória, palavras de avanço, palavras de conquista, palavras que podem mudar a situação, o território, o ambiente, a igreja, a nossa casa, o nosso lugar de trabalho, de estudo, aonde vamos, a nossa boca precisa ter uma vigilância. Eu preciso vigiar para viver o que Deus tem. A minha referência não pode ser aqueles 10 espias, porque eles levaram uma nação para a cova. A minha referência tem que ser Josué e Caleb. Amém. Que a próxima geração entrou na terra prometida por causa deles. Aleluia. Então, aonde eu estou indo? Como eu estou caminhando? O que tem saído da minha boca? Jesus não falou? Que a boca fala o que está cheio o coração. O bom tesouro a gente guarda no coração. E o maior tesouro nosso tem que ser a palavra de Deus, o Rei de Deus. Aleluia. Então a nossa boca precisa mudar. Irmãos, é fácil, olha, é fácil. Você trata os de fora.
Nossa, que nem reis e rainhas. Né? Tudo com rapé, aquela coisa. Agora em casa, é umas voadoras gospel, eu recebo assim, o tempo todo. Ou tá em igreja muitas vezes, menino, não olha nem na cara do outro, não fala nem paz do paz, não tem nem paz do Senhor, não tem mais nada. Estou falando generalizando, tá bom, irmãos? Não, passa na rua, faz de conta que não conhece. Para não falar paz, porque você é agente secreto. Ninguém pode saber que você é crente. Não, ninguém pode saber, porque senão... Oxe, mano, em vez de ser crente, é crentino. Eu estou falando isso porque eu já vi. Não vocês, mas eu já vi muito. E a gente tem que vigiar. Porque nós estamos sendo observados. E agora, mais do que nunca, estamos sendo observados. Cuidado no trânsito. Eu lembro uma vez, não foi aqui assim não. Mas eu fiquei tão brava no trânsito. Eu não gosto de dirigir. Agradeço a Deus que eu sei dirigir, tenho carro para dirigir. Mas para passar o volante é rapidinho. Porque as pessoas não são educadas. As pessoas não são educadas. Em vez da passagem, passa em cima. Sabe? Eu lembro que eu fui estacionar o carro. A pessoa estava vendo que eu estava estacionando o carro dando ré. Aí entra atrás do carro, a pé. Entra atrás do carro e fica lá parado. Aí daqui a pouco a pessoa sai, aí vem uma outra e entra na frente. Eu tentando estacionar. Aquilo assim. Quando eu tô meio brava, eu fico meio vermelho, né? Não vou pecar. Não vou pecar. Eu sou filho do inimigo mesmo. Filho de Belial, vai tirar essa porra. E aí, já respirando fundo, mas já estava assim, sabe, saindo fumacinha da cabeça. Porque demorou. Não foi uma coisa assim rápida. Demorou, a pessoa ficou encebando ali, desculpa o tempo. Aí tal, eu fiquei aguardando. Daqui a pouco, eu brava, já estava brava. Falei, não vou pecar. Daqui a pouco eu escuto assim, oi pastora! Uma menina de uma escola que a gente fazia um projeto lá sobre bullying e um monte de coisa. Você está vendo? Se eu tivesse feito alguma coisa errada, que a moça era do azulzinho. Você está vendo? Se eu tivesse feito alguma coisa errada. A pastora. Olha lá, está ensinando a gente a não brigar e está brigando. Irmãos, acontece. A gente precisa vigiar 24 horas, até dormindo. Até dormindo a gente tem que vigiar. Então, nós precisamos tomar cuidado. Porque uma coisa errada, a gente perde a bênção. E às vezes era o próximo na fila para receber a bênção, a vitória, para receber o livramento, para receber a manifestação e tudo mais. O sobrenatural de Deus. Você era próximo, de repente, o que você tem que ir para o último lugar da fila? Porque a boca não vigiou. Porque, irmão, você deve ficar irado. O que a palavra de Deus diz? Irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar... não vou pecar. Tudo começa com a boca. A falta de paciência começa com a boca. A gente libera coisa. Fala o que não deve. Fala por mim. Fala o que não deve. E ali você vai fervendo, e o inimigo vai tacando fogo, e você vai aceitando fogo, a gente aceita o fogo. E a hora que você vê, você perdeu a estribeira, a estribeira e tudo mais. E aí para voltar atrás? Porque o Espírito Santo ali fala conosco.
Ele fala. E a gente cai em si, poxa, não deveria ter feito isso. Não deveria ter falado aquilo. Não deveria. Mas daí já foi. A consequência, ela pode ser até diminuída, mas ela não é tirada. A palavra que a gente lançou, você pode pedir perdão para Deus e recolher aquela palavra, mas algo que foi plantado, certamente será colhido. Então como é que você trata o outro? Como é que você trata a sua família? Como é que você trata as pessoas do seu trabalho? Como é que você trata as pessoas dentro da igreja? E assim por diante, os seus estudos, onde você vai? No comércio que você precisa ir. Vamos lá. Abra comigo Josué capítulo 1, versículo 8. Depois de Deuteronômio, Josué. Lembra que o Senhor Jesus disse que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Jesus tem misericórdia da minha boca. Vamos ser julgados pelo aquilo que falamos. O que disse Josué 1:8? Tão conhecido, né? Olha como é. Este livro, que livro? Este aqui, tá bom? Este livro da lei não se apartará da sua boca, mas nele meditará dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem sucedido. Moisés já tinha morrido. Deus falou: agora Josué, você que vai suceder ele, você que vai levar esse povo lá para a terra prometida. E ele tinha que ensinar toda uma geração que nasceu ali a não murmurar. Mas tinha os murmureiros, tem? Gente, é uma raça complicada. Você sabia que quem murmura não entra na terra prometida? Eu vi um testemunho do apóstolo Joel, que a primeira vez que ele foi a Israel, foi com o filho dele, o mais velho, de pastor Tiago. Tinha lá uma missionária. E eles estavam subindo no Sinai, e ela começou a reclamar, murmurar. Reclamar. Porque não deve ser uma subida muito fácil. Reclamou. Acredita que ela não entrou em Israel? Que Sinai não fica em Israel. Ela não entrou em Israel, ela foi deportada. Você acredita nisso? Quem murmura não entra na terra prometida. Não entra. Então nós precisamos guardar a nossa alma. Você viu a abertura? A Emily ministrou sobre a volta de Jesus. Então, espiritualmente, é a terra prometida. Está nos aguardando lá. Aleluia. É chegar no reino de Deus, na glória de Deus, ver o Senhor face a face. Jesus está voltando. Ontem, eu estava passando aqui na do Antônio, com o pastor Oswaldo, e tinha 3 pessoas, 2 homens e uma moça. 2 seguravam uma faixa dizendo: Jesus está voltando. E a moça entregava o panfleto. Aí ela veio entregar para nós e falou: olha, guarda para outro, nós somos pastores e nós cremos, né, que Jesus voltará. Depois eu falei para eles: nós cremos, entendeu? Então os sinais estão aí para quem quer. Ele está voltando. Mas a nossa boca pode impedir que a gente entre lá. Então, o que significa a boca? Então, no hebraico é chamado de Lashon Hara. Lashon, língua. Lashon, língua. Hara, mal. Língua má.
A língua má, ela destrói tudo. Então, a língua má, ela precisa ser tirada de nós. Então, fazer fofoca, fazer um comentário maldoso, mesmo que seja verdade aquilo que a gente está falando, não cabe a nós. Então, falar mal do outro, reclamar, fazer chacota, né? Nós precisamos, isso tudo é chamado de língua má, língua ruim. Então, os judeus, eles tomam muito cuidado com o que falam, porque traz destruição, porque foi a língua má que trouxe destruição para o povo inteiro. E depois eles ainda colheram, e muito, desde lá, até a destruição do templo e outras coisas, também tem acontecido na mesma época. A crise econômica, todas as crises econômicas mundiais aconteceram nessa época. Sabia disso? A crise de 1920, que quebrou, principalmente os Estados Unidos, foi nessa época. Lá tem muitos judeus. Então veja, nós precisamos tomar cuidado. Então não falar do outro, não reclamar do Jesus tem misericórdia, mas é isso mesmo. Não pode reclamar, não pode falar, não pode falar, não pode torcer o nariz para o outro, não pode falar mal do outro, não pode virar a cara para o outro. Tem que, você tem, não é? A palavra de Deus fala, você fala que ama Deus, e que não vê, e seu irmão se odeia, você está vendo? Então a boca precisa ser cuidada, precisa ter uma trava na boca. A gente precisa vigiar. Irmãos, sabe o que os judeus falam? Uma pessoa comum, normal, tem 32 dentes. Eu não tenho 32 porque os aparelhos precisam tirar alguns. Uma pessoa normal, 32 dentes. Eles falam que os 32 dentes são guardiões da língua. Por isso que de vez em quando a gente morde a língua. Entendeu? A gente precisa tomar uns cuidados com a língua. Os dentinhos, às vezes o guardião fala, está falando demais. Bom, você já mordeu a língua? Dói, né? E quando virar, se torna afta, dói mais um pouco. Então diz assim a palavra do Senhor. Pensamento. Você tem que guardar o pensamento. Lembra que a gente já aprendeu? Pensamentos, palavras e ações são as vestes da alma. Nós já falamos sobre isso. Já ensinei sobre isso. Então, olha, pense na palavra. Medita dia e noite. Foi o que Deus disse para Josué. Medita dia e noite. Dia e noite. Olha o que Davi falou. No Salmo 119, 7. Eu amo a tua palavra, ou a Torá. Nela medito de dia e de noite. A fala. Olha a fala. Essa fala precisa realmente ter um grande cuidado. Como está escrito, minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Então, agiremos como o Senhor nos ensina. Afasta os meus pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Salmo 119 e 101. E o Salmo 18, 24 diz assim: Senhor, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Isso também é importante. Provérbios 18, 31. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Que tipo de fruto eu estou comendo? Fruto da vida ou da destruição? Então toda palavra gera fruto. E que fruto estou gerando? O fruto que ofende o outro, que despreza o outro, que massacra o outro, que destrói, que tira a credibilidade
daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou, difamam aquilo que Deus tem, reclamam, murmuram, e às vezes, irmãos, a gente recebe uma promessa e ela, aos nossos olhos, está demorando. Mas será que o Senhor não está aguardando uma mudança da minha boca, da minha mente, das minhas ações, para que se manifeste realmente o que Ele disse que vai me dar, que é meu, que Ele prometeu, e que eu vou herdar, eu vou entrar num lugar que emana leite e mel? Será que estou com o meu comportamento, pensando, palavras e ações, retardando o período, e Deus está esperando que eu mude, para que então a minha mudança alcance o que Ele prometeu? Porque, irmãos, não adianta eu ter uma mente suja, a boca suja, ações sujas, e Deus falar, pode entrar lá. Poxa, não é justo, é justo. Quem é que pode entrar no santuário, disse Davi? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Então seria justo, Senhor, eu vou entrar aqui na terra, obrigado, Senhor, mas estou lá, de qualquer jeito. É justo? Não. Você acha justo? Você me vê toda torta, igual a música do homenzinho torto, toda levada a breca, recebendo a bênção, e você que está andando direitinho não receber, é justo? Você acha justo? Ninguém acha justo? Todo mundo acha justo? Não acho. Você está com medo de falar que sou eu, que sou fulano? Você acha justo? Eu não acho. Não. E qual que é a primeira coisa que a gente faz? Senhor! Reclama. O fulano, então, parece que a bênção está grande, a porta abriu, o milagre veio e tal. O que eu tenho a ver com a vida do outro? Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar do meu pensamento, da minha boca e das minhas ações. E parar de reclamar daquilo que Deus me deu. Mas isso aqui que o Senhor me deu, esse maná, já está ficando enfastiado, já está dando giriza já. Agora, fala sério. A gente não é muito diferente do que eles estão. Como é difícil agradar. Tá sol. Tá sol. Tá um calheirão. Não, agora tá muito frio. Senhor, muito frio. Não tem chuva. Cachorro. Muita chuva. Por isso que tem dia que parece assim, faz frio, calor e chove. E para de chover. Acho que Deus tenta agradar todo mundo, mas tá difícil. Que ventania. Para de reclamar. Eu tô falando para mim primeiro, tá? Não é para você não. Primeiro aqui, depois aí, tá bom? Primeiro eu. Desculpa aí, mas a palavra veio primeiro para mim, né? Aí fala, Senhor, Lashon Hara, língua, o mal, Hara, mal, ruim. Mas existe, glória a Deus, aleluia, amém, o Lashon HaKodesh, a língua santa, aleluia. Então nós precisamos vigiar e falar palavras de vitória, de bênção. Pastor, mas você não conhece aquela pessoa? Pois é. É que você também não conhece as minhas pessoas. Cada um tem suas pessoas. Cada um com seus problemas. Cada um tem as suas angústias, suas raivas. Você já sentiu ódio? Gente, eu já senti ódio de uma pessoa. Ódio mesmo. Ódio. Sabe o que é ódio? O ódio, você tem desejo que a pessoa morra. Eu confesso para você que eu já senti. É a coisa mais horrível. É a coisa mais horrível do mundo. Tem que falar abertamente para você, que já passou, isso há muitos anos atrás, acabou. Eu tinha ódio. É um sentimento horrível, porque a boca fala o que não deve.
Então a gente tem que ter o quê? A língua santa. Mas pastora, como é que... É vigiando, eu sei como é, eu te entendo. É vigiando. Às vezes a gente comenta uma coisa que não deve, fala uma coisa que não deve, mas é verdade, pastor. Sim, é verdade, mas convém eu ficar falando? É isso que Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção. Deus está chamando. Vamos fazer o teste da língua? Sabia que tem o teste da língua? Vamos fazer o teste da língua? Esse teste eu tirei do livro que chama Lashon Ha'El, tá bom? Olha o teste da língua. Você faz cara de paisagem, senão vão descobrir alguma coisa aí, tá? Nem olha para o lado assim, nem faz nada, tá bom? Nem faz, não, por favor, senão você será denunciado. Vamos lá. Uma pessoa pode perceber o nível de pureza pelos seus assuntos. Ruim. O negócio está terrível. Ruim. Fala negativo de pessoas. Fala sobre pessoas. Fica comentando a vida alheia. Especulando e falando sobre o assunto que cada um tem. Cara de paisagem. Ninguém se entrega. Razoável. A língua está razoável. Vamos lá. Fala sobre coisas, carros, casas, esportes, bolsa de valores, roupas, etc. Assuntos triviais. Assuntinho, o céu está bonito e tal. Não pode reclamar. Será que vai chover? Será que não tá? Aquela coisa, né? Então vamos lá. Bom. A língua, quando a língua está boa. Vamos lá. Fala sobre planos, projetos, ideias e coisas construtivas. Aí tá tudo belezinha. Agora vamos lá. Muito elevado. Da boca assim, a língua está elevada. Fala sobre Deus, sobre a criação, elogia as pessoas para os outros, sem a intenção de prejudicar ninguém, exalta as qualidades do seu próximo e louva a Deus. Lashon HaKodesh, linguagem santa. Irmãos, sabe aquela, se você não tem uma coisa boa para falar, vai dormir? Vai dormir? Fica quieto. Desculpa, cala a boca. Não tem uma coisa boa para falar do outro. Você viu? Ui, olha lá. Às vezes não precisa falar nada, só a cara já denuncia. Então, Deus está pedindo para a gente vigiar, porque é um período difícil. Então, no seu trabalho amanhã, na sua casa daqui a pouco, aonde você for, durante a semana, tudo que você precisar fazer, fique atento. Não cave a sua própria cova. Não cabe, eu não posso cavar minha própria cova. Eu quero herdar a terra prometida. Sabe o que aconteceu com Josué e Caleb? Josué se tornou líder no lugar de Moisés e levou todo o povo lá. Lembra que eles atravessaram o Jordão, Deus abriu o Jordão, eles atravessaram, entraram na terra prometida. E os dois, Josué como líder, mas Caleb se manteve como príncipe, um governante. Eles tinham 40 anos e entraram na terra prometida com 85 anos. Então, se você ler Josué capítulo 14, vai falar muito a história do Caleb. Ele falou, eu quero a mesma terra que Moisés disse que seria minha, que é Hebron, todo o vale que é chamado Vale de Escol, onde plantava mesmo as uvas, que eram as uvas gigantes. Então, ele entrou lá. Só que ele não entrou lá e falou, agora estou aqui, belezinha, vou aqui construir minha casa. A palavra de Deus fala que ele ajudou as outras tribos a conquistar a terra. Então essa é a diferença de que tem uma língua diferente. Deus falou assim, Josué e Caleb vão entrar, porque eles têm um espírito diferente. Qual é o espírito? Qual é o espírito? Aquele que
guarda a palavra de Deus, mente, boca e ações. Aquele que tem a sua alma vestida com isso, que vigia. Às vezes a gente dá uma escapadela, ô Senhor, desculpa, e vamos vigiando. Declare palavras boas para a tua família. Você verá toda a sua família diante do altar de Deus. Declara a bênção em todas as áreas da sua vida: o trabalho, estudos, casamento, com os filhos, pai e mãe, entre irmãos. Declare coisas boas. E aquele lá, ixi, aquele lá já entreguei, já, porque não tem jeito mais não. Tem sim. Existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Para quem que Deus falou isso? Para quem que Deus falou isso? Para quem foi? Para quem foi? O pai atravessaram, abraçaram. Fala. Para Sara. A mulher tinha 89 anos. Daqui a um ano você vai ter um filho. Ó. Você está rindo, é? Você está rindo? Por acaso existe alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Tinha 90 anos, né? Não tem. Não tem, irmãos. Então, a boca, você está cansado lá no trabalho com alguma questão? Declara. Declara. Você tem orado com uma pessoa que está difícil? Declara. Fala, profetiza, libera uma palavra de vitória. Evita reclamar, evita falar, evita criticar. Irmãos, a crítica é um demônio. Ela é demônio, é um demônio. Existe o demônio da crítica. Existe. Então, libera a palavra de vitória. Assim como eu profetizo e declaro sobre a tua vida a cura no corpo, a cura na alma, a cura no espírito, que a tua família seja restaurada, abençoada, fortalecida, que eu estou profetizando, você não está nem aí, né? E que as portas se abram para você, que Deus honre a sua vida, porque Deus quer te abençoar. Mas honre a Deus pelo que Ele faz e não reclame. Porque o pezinho está pronto. Opa, recua. Não, Senhor, eu vou avançar porque eu estou vigiando. Aleluia. Pisei na terra, vou viver o que ela tem, vou desfrutar dos frutos maravilhosos. Irmãos, a terra tinha gigante. Olha o tamanho dos cachos de uva. Assim como tinha gigante na terra, os frutos lá eram gigantes também. Mas Caleb foi lá e falou assim: gigante, pega os seus, outros que tem aí, pode sair. Aleluia. Sai, porque a terra Deus falou que é minha, então estou desapossando você. Sai do caminho. Aleluia. Agora a gente fica. As perninhas. Vamos devorá-los como quem devora. Aleluia. Santo é o Senhor. Sabe quantos anos eles viveram? Oh, Deus. 120 anos para cima. Aleluia. E aí? Passou no teste da língua? Que eu fui lendo aqui, eu falei, tem umas coisas que eu preciso mudar. Tem uns negocinhos aqui que estão meio complicadinhos aí. Perdão. Então eu quero convocar você. Eu quero desafiar você a fazer o jejum da língua. É mais difícil do que de comida. Bem mais. Começa agora e não termina nunca mais.
Você pensou que eu ia dar dia, né? Você pensou que eu ia falar uns 3 dias, 4 dias. Olha, olha, olha o meu pezinho, ó o pezinho. Você pensou, né? Olha, tá vendo? Faz o teste. Faz pelo menos essa semana e vê se vai ter diferença ou não. Eu vou fazer, né? Eu também preciso fazer, né, irmãos? Fique perto do seu lugar. Eu também preciso, irmão. Não se preocupa, não. Também estou tudo nesse negócio aí. Ai, vamos rir, porque o negócio é meio complicado. Antes, dá uma, né? Ai, ui, foi. Bom, não é fácil pregar isso aí, não. É muito fácil falar só de bênção. Porque Deus falou. É fácil. Mas quando Deus cata a minha orelha, eu tenho que catar a sua. Desculpa aí, irmão, qualquer coisa. Ai, a culpa não é minha, não tem nada a ver com isso, tá bom? Só fazendo o que o papai mandou. Amém? Amém? Amém. Tudo para guardar a nossa boca, para que nada nos impeça de entrar na eternidade. Você tem alguma... Fecha os teus olhos. Você tem alguma coisa contra alguém? Alguma mágoa, algum ressentimento que tem feito você só reclamar deste assunto? Você tem alguma coisa que você precisa pedir perdão a alguém? Ou para Deus? Ou você precisa perdoar alguém? Todos esses sentidos. Porque a nossa boca é fermentada pelo que está no coração. Então nosso coração precisa estar limpo. Aí nós vamos entender que a boca, ela vai falar coisas boas. E que a gente tem que vigiar, é claro. E a famosa frase: antes de fazer um comentário, pergunte a si mesmo: é necessário falar isso? Ah, mas você não sabe o que falam de mim. É problema deles. Você não vai se igualar, né? Você não vai se igualar, vai? Não, você é superior, você é filho de Deus, filha de Deus. Você não vai descer nesse nível. Porque você é inteligente. Você é importante, você é especial. Então coloca diante de Deus. Se você tem alguma aversão com relação a alguém, você precisa tirar isso do seu coração. Às vezes a gente pega a birra de alguém. Às vezes a gente cria um sentimento com relação a alguém. Guarda a tua boca. Guarda a tua boca. Guarda as tuas palavras, mas guarda os teus pensamentos, guarda o seu coração e guarda as suas ações, que são as vestes da alma, para que a tua alma seja uma alma limpa, pura, santa. E a cada dia você vai vigiando a boca, os comentários, as críticas, as ofensas que às vezes a gente fala, né? Ofende o outro, as discussões, as gritarias, a gente precisa tirar da nossa vida. Porque tudo isso gera amargura. E essa amargura é o nosso cavar de covas. Deus não quer que você morra no deserto, cavando a sua própria cova. Deus quer que você entre na terra prometida. Amém. E receba a alegria de viver as promessas de Deus para você e para a tua família. Coloque diante de Deus aqui tudo que prende você, que você sente que prende. Coloca agora, faz a tua oração. Faz a tua oração. Querido Deus, amado Senhor,
Faz a tua oração. Não sou eu que vou orar por você. Você faça a sua oração. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, o Senhor trata conosco, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos alerta, ó Espírito Santo, o Senhor nos alerta. Olha para cada um de nós, veja que os teus filhos estão falando, colocando diante de ti coisas que precisam ser tiradas, coisas que precisam ser acrescentadas, que o Senhor toque, Senhor, de maneira extraordinária em nós, toca a nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa boca, toca, Senhor Jesus, nas nossas ações e nos ajude, assim como Isaías viu o teu trono, ele disse, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Eu tenho uma boca suja. Falando de uma maneira bem simples, foi isso que ele disse. Eu tenho uma boca suja e habito no meio de um povo que também tem a boca suja. Eu vou morrer. E o Senhor enviou um anjo. Ora, é sua oração. O Senhor enviou um anjo com uma tenaz, uma pinça, pegou uma brasa viva do altar e tocou na boca de Isaías e purificou a boca dele. Senhor, faça isso conosco. Que o Senhor envie um anjo com uma brasa viva. Aleluia! Para purificar a nossa boca, nossa língua, Senhor. Para que possamos, ó Deus, com o poder da Tua Palavra, que precisamos meditar de dia e de noite, falar só a Tua Palavra, coisas boas, abençoar pessoas, elogiar pessoas e vigiar no que falamos, Senhor, para não contaminarmos a boca, a mente e o coração. Trata com cada um de nós, a começar de mim, Senhor. Perdoa os pecados da minha boca, perdoa os pecados do meu pensamento, perdoa, Senhor, os pecados das minhas ações, e lava as minhas vestes, as vestes da minha alma, para que eu possa viver o Teu reino nessa terra, assim como os meus amados irmãos que aqui estão. Guarda-nos, Senhor, proteja-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor. Move neste lugar, Senhor. Flua neste lugar, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Fez sua oração? Amém. Deixou tudo nas mãos do Senhor? Amém. Agora dá um sorriso para a pessoa que está do teu lado e diga assim, eu não falo mal de você. Eu só não vou com a sua cara. Que é isso, irmão? Isso não é de Deus, não. É só para descontrair, irmão, porque a palavra é tão assim, né? Ó, né? Então a gente tem que dar um pouquinho, distrair um pouquinho. Amém? Agora ora, com todo respeito, ora para essa pessoa e fala, você tem que me amar. Agora é fácil falar aqui, mas vai falar lá onde você trabalha. É verdade, não? Fala lá onde você trabalha. Você tem que amar aquele povo lá. Aí tá melhor. Aí eu pedi demais. Pois é. Pois Jesus morreu por você e morreu por aquela pessoa lá. Aquela bênção de Deus. Tá? Até para aquela pessoa lá da sua família. Morreu por aquela pessoa também. Porque Deus ama você e ama aquela pessoa. Mesmo que essa pessoa não te faça muito bem. Ai, Jesus. Vou encerrar aqui, pelo amor de Deus, Jesus. Vou me despedir de você que está aqui assistindo. Deus te abençoe. Guarda o teu coração. Boca santa e não boca ruim. Deus te abençoe. Shalom.